Olá, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Dando continuidade no nosso estudo do livro A Lei do Triunfo para o século XXI. Lembrando que isso aqui é uma atualização do A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, que ele tem uma linguagem da época dele, né? Que, lembrando, 1928. Eu gosto muito de marcar o tempo disso. Então, se você está me acompanhando, você sabe que eu estou sempre falando de quando ele foi escrito e que ele não só foi publicado em 28, como ele teve mais de 20 anos de pesquisa. Então, tem todo uma bagagem aqui e que até hoje nós usamos. Então, a gente estava falando do medo. Nós estamos, se você caiu aqui de paraquedas, sou Daniele Mello. Não tinha me apresentado, sou Daniele Mello. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já está acompanhando, se inscreva também. Porque isso, primeiro, né, você vai receber as informações, ativar as notificações. E além disso, você me ajuda com que eu possa, né, produzir mais conteúdo como esse de forma gratuita. É um estudo de um livro muito importante de desvendar um pouco sobre o comportamento, né? Comportamento sobre quem chegou lá, quem chegou em algum lugar. Eu vou deixar no final o card para você ver desde o início e ou rever ou acompanhar. É interessante, né? Minha ideia é fazer 20 minutinhos cada vídeo, no máximo um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas o meu alvo é 20 minutos. Então, vamos lá. Estamos falando nós estamos na terceira lei, que é a confiança em si. E eu já falei sobre confiança. Fizemos um teste, falamos de medo da pobreza, medo da velhice. E a gente vai entrar agora no medo da crítica. Tá? Vamos uma leitura. Medo da crítica. Parece um tanto impreciso em sua definição e em sua caracterização. Pode levar à fobia social, que é o receio de sentir vergonha de ser ridicularizado na frente dos outros. Esse é o medo tido como um dos mais corriqueiros e é no âmbito do trabalho que ele aparece com maior insistência. O medo de ter um projeto reprovado, de ser censurado pelo chefe ou até mesmo pelos colegas. O receio de ser reprovado numa prova, o pavor de enfrentar uma plateia, entre outras coisas. Pura manifestação de fraqueza, sem dúvida. E por ser motivo de fracasso, porque a pessoa deixa sem ação, sem iniciativa, pelo medo que tem de errar, de ser criticada, de ser admoestada. Vou parar aqui um pouquinho. Ele está falando assim, né? Parece um medo, ele é um tanto impressivo na sua definição, porque nos outros ele definiu muito bem aqueles medos, mas o medo da crítica, né? Ele disse aqui que é o mais corriqueiro. O medo da crítica, você começa isso ainda muito novo, é um dos primeiros medos, né? De você não ser, da crítica que vem dos seus pais, da crítica que vem da sua mãe, da sua avó, do seu avô, dos seus irmãos, se você tiver. Esse primeiro medo, esse medo da crítica vem muito do eu preciso ser aceito. Eu preciso, ele não entra nesse parâmetro aqui, mas como eu falei, né, é um estudo meu que eu estou compartilhando com vocês. Esse medo da crítica é um medo de ficar sem apoio, tá? Depois vou falar aqui do medo de perder o amor de alguém, né, que pode ser não só um amor romântico, mas o medo da crítica como um todo, ele vem o medo de eu não ter apoio, então de eu estar sozinho. E aí a gente falou um pouco sobre isso, né, no da velhice.
falou um pouco sobre isso no Da Velhice. Só que esse medo do sozinho é do: será que eu estou certo? Será que eu tenho apoio? E às vezes você sabe que você está certo, você sabe que aquilo ali é o que tem que ser dito, é o melhor a se fazer, e ainda assim, só de pensar, de se manifestar, de colocar para fora o que você pensa, você se treme todo. Você não consegue se manter. E aqui ele chama de fraqueza, né? Ele fala que é pura manifestação de fraqueza, sem dúvida, e pode ser motivo de fracasso, porque tolhe a pessoa, deixando-a sem ação, sem iniciativa, pelo medo de errar, de ser criticada e de ser admoestada. Quando a gente fala assim, que é uma pura manifestação de fraqueza, eu concordo com ele, tá? Que esse medo da crítica é uma manifestação das nossas fraquezas. Mas essas fraquezas, ela tá voltada ao não se conhecer. Porque quando eu tenho... Isso acontece muito mais no ambiente de trabalho, de forma clara. No ambiente de trabalho, nós vemos isso de uma forma mais sentida, porque no trabalho, se você não, por mais que você trabalhe, faça tudo, se você não consegue se impor, e se impor não é brigar, tá? Você não consegue se impor, falar a sua opinião, mesmo que ela não seja aceita, mas colocar a sua posição sobre aquilo de forma tranquila, tá? De forma eficiente, eficaz. Olha, sobre esse assunto, eu acredito que seja dessa forma. Se você não tem essa capacidade de se colocar, por mais que você trabalhe, você não é visto. E por que você não é visto? Porque você passa a impressão de que você aceita tudo. Se você não consegue assumir essas pequenas responsabilidades, e essa fraqueza aqui é de não assumir a responsabilidade pela sua própria opinião, de não assumir a responsabilidade pelo que você faz. Porque assim, quando o medo da crítica é muito alto, esse medo das pessoas, de sentir vergonha, das pessoas não aceitarem o que você está falando, o que você está fazendo, você não está levando em consideração o que você de fato fez e que a outra pessoa tem o direito dela de não concordar com você. Ela não tem o direito de te ridicularizar, disso, daquilo. E ainda assim, é a situação dela. Agora, quando você aceita essa ridicularização, quando você aceita isso, e pode perceber que quanto mais fraco você se mostra com relação a isso, quanto mais tímido você é, e eu falo na pessoa que muito tímida, quanto mais tímido você é, quanto mais tímido, mais você atrai esse tipo de situação. Porque vai sempre, a polaridade vai sempre atrair essas coisas. E aí, o que fazer? Primeiro, assuma a responsabilidade da sua fala, da sua posição. Olha, eu quero pintar o cabelo de rosa. Ah, mas vou me achar ridícula. Tá, eu assumo a responsabilidade disso. Vão apontar, ha. Se bem que hoje nem tanto, né? Mas vamos supor que sim. E algumas pessoas talvez aponte. Nossa, que pessoa louca. Assuma isso. Quais são as responsabilidades? Esse medo da crítica vem muito da incapacidade de assumir responsabilidades. E não responsabilidade de uma conta para pagar, você pode trabalhar. Nossa, eu sou muito responsável. Não, você é responsável pelas suas ideias, pelo que você quer fazer, ou você quer que todo mundo aceite o que você está fazendo. Então, por isso, você vai se ajustando para não ter que pagar o preço, para não ter que fazer isso. Às vezes, você está num projeto, a responsabilidade que você tem que assumir
É de você trabalhar mais, trabalhar no domingo, trabalhar no sábado, trabalhar outras horas. É uma responsabilidade. Talvez você, que tenha medo da crítica, não tenha problema com esse tipo de preço. Mas o preço de dizer, olha, eu não concordo com você, e de saber que o outro tem direito de dizer assim, de não aceitar a sua argumentação, é direito da outra pessoa não aceitar a sua argumentação. É direito da outra pessoa não gostar da forma como você está vestido. Não é direito dela te agredir, mas é direito dela não gostar. Tem direito de opinião, como você tem o seu. Esse medo vem muito mais de uma necessidade de estar justinho, de não se impor, de não ter que assumir certas coisas. Tá? Foi meio duro, mas precisava ser dito. E essa eu digo pra mim também, tá? Porque eu tenho algumas, ainda por causa da timidez, por causa do jeito de, por exemplo, me expor aqui para fazer esse estudo. Hoje em dia eu já consigo fazer isso com mais naturalidade. Mas tem algumas coisas que eu preciso parar, pensar, tá, qual é o preço que eu quero pagar? Ah, vamos me chamar de louca por eu estar falando sobre esse assunto. Ou não, né? É um assunto hoje em dia mais corriqueiro, mas num assunto mais holístico, mais místico, ou de outra natureza, como, por exemplo, a numerologia, o tarô. Ah, não, eu não acredito nisso. É um preço que eu tô pagando. Toda vez. E o seu? Qual o seu preço? Para poder falar o que você acredita. E, de novo, sem insultar, sem agredir. E dar o direito do outro também não concordar com você. Vamos continuar aqui. Segundo texto. Faça uma autoanálise. Avalie-se. E reverta o quadro, procurando valorizar-se, instaurando uma imagem positiva de você mesmo. A pessoa com elevada estima, com sua confiança em alta, que é consciente das suas qualidades e pontos a melhorar, dos seus pontos positivos e negativos. Não se impressiona com o que os outros dizem. Uma pessoa que tem autoestima, ela paga o preço, não é verdade? Até mesmo de ser julgado, nossa, como essa pessoa tem uma autoestima elevada para fazer isso. E eu já escutei isso em pessoas falando de outras pessoas com tons até de crítica, não de elogio. Nossa, como essa pessoa tem a autoestima elevada para fazer isso? Provavelmente você já escutou algo assim, se não foi você mesmo que falou. Então, onde está a sua autoestima, né? Um dos requisitos que a gente abordou lá no início, lá nos primeiros, foi falando da necessidade de ter autoestima para ser um triunfador. Sabe que um fracasso nunca é definitivo. É apenas um tropeço, um acidente de percurso. E não deve ser motivo de desânimo, e sim de desafio, que deve servir de combustível para continuar lutando. Pare de se deixar influenciar pelas críticas. Erre quantas vezes forem necessárias, até acertar. Cultive a sua autoestima, conheça-se e deixe de se preocupar com a opinião dos outros. Já falei bastante. Agora vamos para o próximo medo. Medo de perder o amor de alguém. Isso tudo está dentro da terceira, lembrando, que a gente está falando de confiança em si, que é uma lei é uma lei do triunfo que você precisa ter, que a gente está abordando o que atrapalha você exercer essa lei. O ciúme é o mais perverso filho desse medo, e Hill considera nesse caso uma psicose precoce, mais ou menos branda. O ciúme cega a razão e pode levar a pessoa a ser acometida de loucura permanente e cometer violência. No fundo desse medo está a insegurança, que está alojada no seu âmago. É a sujeira embaixo desse tapete.
A pessoa nessa situação acaba deixando de realizar projetos por recear a perda do amor. Abre mão da sua vida, dos seus sonhos, para viver a vida da outra pessoa, procurando sempre agradá-la, em vez de fazer aquilo de que gosta. Verifique se essa é a sua situação e pondere se vale a pena se vale o sacrifício de você se transfigurar em outra pessoa, de ser o que não é e o que é pior, condenar-se ao fracasso. Combata esse medo com toda a sua força, com todas as suas armas. Meu comentário aqui, lembrando que a gente está falando de triunfar, e ele está falando que esse medo atrapalha, né, na hora de você implementar um projeto, e às vezes não só implementar um projeto, mas você limitar as suas opções, porque você tem medo de que aquela pessoa não te aceite. Isso aqui eu acho muito mais pessoal. Pessoal no sentido assim, você pode sim reconfigurar a sua vida porque você quer esse novo modelo de vida. Mas aí você quer esse novo modelo de vida, você não tá, se a outra pessoa sair desse modelo de vida, você não vai culpá-lo porque você mudou toda a tua vida, toda a tua história por causa daquela pessoa. Mas você mudou por você. Agora, quando você se limita só pelo medo de perder aquela pessoa, qualquer coisa que aquela pessoa faça, você está na mão dela. Você está com uma carência tão grande que você não é capaz de perceber que essa carência não é a mesma coisa que o amor que você sente. E não estou dizendo que você não sinta o amor por sentir a carência. Só que a carência acaba envenenando esse amor. O que poderia ser uma escolha sua, partindo de você, do que você gostaria de viver, começa a ser uma escolha a partir do que a outra pessoa gostaria de viver, e você, por medo de não tê-la mais na sua vida, você sacrifica. É um sacrifício que não vale a palavra sacrifício. Porque o sacrifício, ele é uma coisa mais sagrada, né? Se a gente for olhar a etimologia da palavra, eu gosto disso, de olhar a etimologia da palavra, sacrifício é algo que você faz de sagrado, né? Pelo teu ofício, por algo que você quer. Então você sacrifica algo não por medo, mas por escolha, né? E esse sacrifício é algo que você entrega. Isso aqui é o meu melhor, é onde eu posso me doar. Quando você se apaga, é como se você estivesse se suicidando. Eu sou mais drástica do que ele. É como se fosse um suicídio. Você mata a sua personalidade, você mata a sua consciência, você mata o que há de melhor em você. E provavelmente, se você já fez isso em algum outro relacionamento, quando você começou a se moldar pela outra pessoa, pelo que a outra pessoa quis, o relacionamento terminou. Porque você deixou de ser você deixou de ser a pessoa que ele conheceu, ou que ela conheceu. Você deixou de ser aquela primeira pessoa, para se tornar uma cópia de algo que você acha que aquela pessoa fantasia para ela. E aí você abre mão e comete esse suicídio. Então esse medo de perder atrapalha o teu triunfar, tá?
E aqui eu não estou dizendo que o seu triunfar não pode ter um relacionamento, não pode ter uma família, não pode ter essa construção, sim. Mas isso está dentro do que você escolheu ou está dentro do seu medo? E é uma outra avaliação. Gente, eu falo demais, né? A gente ainda tá no medo. Eu vou terminar o medo nesse vídeo. Eu quero ir para outra... Para a próxima lei. Medo da doença. Tem muito a ver com o medo da pobreza, que a gente falou no dia anterior, e da velhice, além da possibilidade concreta de dor, de sofrimento em razão da doença em si. Existe também, para piorar o quadro, a dúvida, a incerteza com relação aos desdobramentos da doença, como a falta de apoio moral e financeiro, a falta de carinho, o isolamento, a solidão. É muito forte a noção da impotência diante da enfermidade. E isso chega a aterrorizar certas pessoas. Você não é peru que morreu na véspera. Confie. Pense apenas na saúde e pare de pensar na doença. E principalmente haja, pratique um estilo de vida saudável. Esse aqui tá curtinho aqui, mas eu já peguei alguns clientes, né, em sessões de terapia, que o maior medo dessas pessoas era justamente da doença. Isso tem a ver com um excesso de controle, tá? E um outro detalhe, que quanto mais inseguro com relação à vida, mais você está baixando a tua imunidade. E quanto mais você baixa a tua imunidade, mais abertura para isso. Então, acaba atraindo. O que você pode ter de estilo de vida saudável, como ele diz aqui. Mas isso aqui tem algo mais profundo que só isso daqui. Tem a do controle. O medo da doença é muito medo que as coisas fujam absolutamente do meu controle. Se você quer saber de tudo que está acontecendo a todo momento, e a doença, mesmo que seja um resfriado bobo, ela te torna impotente naquele momento. E dependente às vezes. Se for só, talvez, um resfriado, te torne um dia, 3 dias impotente, ou 3 dias que você vai se arrastando. Mas se você tem medo dessa coisa, né? Que você falou, tá ligado também com o medo da pobreza, medo da velhice, que é a falta de perder o controle total de tudo. Medo da morte. É o temor do desconhecido. Para enfrentar esse medo, viva de acordo com a sua fé em Deus, acredite e Ele te protegerá. Que o medo da morte é um dos nossos medos primordiais, né? É o que carrega a gente. A gente já, por mais que a gente não pense na morte, a gente carrega isso, porque as coisas que a gente vê, elas nascem, crescem, morrem, elas nascem, crescem e apodrecem. Então a gente vê esse ciclo eterno de nascer e morrer. E como não sabemos o que acontece efetivamente, a gente vive muito mais pela fé nesse momento. E tudo tem a ver também do excesso de controle. Eu não vivo a minha vida. Se eu não vivo a minha vida, eu não deixo. Quanto mais se aproxima esse momento que a gente não sabe, quanto mais se aproxima esse momento, mais você fica lembrando das coisas. Então eu vou fazer uma questão aqui. Se você soubesse que você iria morrer hoje, o que você gostaria de ter feito e não fez? Duro, né? Mas falando uma pessoa que já passou por vários processos de renascimento, ele é duro, porque
Se você pensa assim, tá, o que eu queria ter feito e não fiz? E faz uma lista. Faz uma lista mesmo, sabe? E por que essa lista? Porque vai começar a aparecer primeiro coisas superficiais. Depois vai aparecendo outras situações. E depois você olha essa lista e fala assim, realmente eu queria ter feito tudo isso? Será que isso não é passageiro? E faz uma segunda lista das coisas que você já fez na sua vida e que você gostou de ter feito, que você gostou de ter realizado, que fez sua vida valer a pena. Nisso vai aparecer aquelas coisas que, vamos dizer assim, são maiores, mas depois vão aparecer outras coisas que parecem hoje corriqueiras, mas que você vai dizer, não, mas valeu muito a pena ter vivido isso. Valeu a pena estar vivendo isso. Eu gosto de estar vivendo aquilo. E isso é um balanço, né? Uma coisa. Vamos continuar aqui. O medo é sempre um assunto desafiante, mas precisa ser enfrentado para ser superado. Não jogue o medo para baixo do tapete, não jogue o medo dentro do armário, não tranque o medo dentro de um cofre, porque ele volta e volta pior. Volta pior e sem você ter noção dele, tá? Aviso. Trabalhe com medo. Trabalhe muito seu medo. Tem uma playlist aqui só sobre o medo. E se ainda você quiser, a gente faz as sessões. Você faz as sessões comigo, a gente marca e a gente vai tratar esse medo. Né? Já fiz o meu merchan aqui, gente, pelo amor de Deus. Existem 3 fases do medo: o temor, fobia e pavor. Saber diferenciar um do outro é lucidez. Fobia é algo doentio que existe só dentro da pessoa em seu universo íntimo, sempre com origem em experiências passadas, muitas delas na infância ou traumas da vida adulta. É um sentimento paralisante que tem origem em uma fobia que se agigantou. Existe o temor, que é um medo preservacionista. Temor quer dizer ter amor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se tenho medo que um carro me atropele, não ando no meio da rua, pois tenho amor em minha vida. É quando nos tornamos prudentes, quando desperta um instinto de sobrevivência. A coragem não é um milagre, é um hábito. O medo não é realidade, é um hábito. Qual é a sua escolha? O medo ainda tem algum valor? A covardia não tem valor nenhum. A confiança em si mesmo traz os frutos da persistência e da perseverança e pressupõe estar disponível para a ação. O mundo não lhe paga pelo que sabe, mas pelo que você faz. O universo recompensa a ação. Haja. Se você desistir quando for inverno, perderá as promessas da primavera, a exuberância do verão e a beleza do outono. Aí aqui ele encerra essa parte do medo. E ele coloca um texto do Nelson Mandela sobre medo, que eu vou colocar para vocês e a gente encerra a terceira lei. Nossos medos mais profundos não é de que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é de que sejamos poderosos demais. É que a nossa luz e não nossa escuridão que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, alegre, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Fazer menos do que você pode não serve para o mundo. Não há nada luminoso no fato de você se encolher para que outras pessoas se sintam seguras com você. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus, que está dentro de nós. Ela está não só em alguns de nós,
está em todos nós. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, nós, inconscientemente, damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. À medida que nós nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Nelson Mandela, Discurso de Posse de 1994. Né? Esse é e agora do livro, né? Um triunfador sabe que confiar em si mesmo é saber que faz parte de algo maior. Você está preparado para o sucesso? Você está preparado para ser 100% responsável pela sua vida? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, em ambos os casos você tem razão. Acredite em você mesmo. Se você não acreditar em si mesmo, acredite em Deus, pois você é a imagem e semelhança de Deus e Ele acredita em você. E aqui a gente encerra a terceira lei. Acho que eu não tenho que comentar mais agora, né? E a próxima vai ser sobre a quarta lei, o hábito da economia, tá bom? Então, tchauzinho. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não curtiu esse vídeo, curta, comente. Isso ajuda também o Instagram, o YouTube divulgar mais. E você também pode repassar, encaminhar. Assim, não, isso eu acho que é pra você. Tchau, gente. Até mais. Prometo que no próximo eu fico até os 20 minutos, tá bom? Tchauzinho.